Top 1 Evian. As águas minerais Evian vêm dos Alpes franceses, especificamente de uma fonte perto da cidade de Evian-les-Bains, na margem sul do Lago Genebra. Esta fonte natural foi supostamente descoberta por um nobre francês em 1789, que começou a bebê-la regularmente e acreditava que ela estava melhorando a saúde de seus rins. A notícia se espalhou e no início dos anos 1800, as pessoas faziam viagens à região, especificamente para beber a água, e em 1826 ela estava sendo engarrafada e vendida. A água começa como chuva e neve caindo nos Alpes. Essa água então filtra-se lentamente através de camadas de areia glacial e rocha por um período de cerca de 15 anos. Quando chega à fonte, ela coletou uma composição mineral específica, incluindo cálcio, magnésio, bicarbonato e alguns outros. Esse processo acontece naturalmente e a água nunca é tratada ou modificada. Ela vai do solo para a garrafa. O conteúdo mineral dá a Evian um sabor suave levemente redondo, fácil de beber. Não é uma água muito dura e não tem um gosto rochoso ou agressivo, o que faz parte do motivo pelo qual se tornou tão popular globalmente. A Evian pertence hoje à Danone, a gigante francesa de alimentos e bebidas, e é considerada uma marca de água premium. Top 2 Aquafina. Aquafina é uma marca de água de torneira purificada, produzida pela PepsiCo, lançada em 1994, após várias tentativas fracassadas de água pela empresa. Tecnicamente é chamada de PW, esse no rótulo que significa Fonte de Água Pública Public Water Source. Isso significa que ela começa como água municipal de torneira, a mesma água que sai da sua torneira em casa. Mas a Aquafina submete essa água a um processo de purificação de 7 etapas, chamado Hydro 7, que inclui osmose reversa, tratamento com ozônio, exposição à luz ultravioleta e filtragem por carbono. Ao final disso, a água é extremamente pura. A maioria dos minerais e impurezas e praticamente tudo o mais foi removido. O resultado é uma água de sabor muito neutro e limpo, com uma qualidade levemente plana. Em 2007, após alguma pressão pública, a PepsiCo confirmou oficialmente no rótulo que a Aquafina vem de fontes públicas de água, o que reacendeu uma conversa sobre o que a água engarrafada realmente é e pelo que as pessoas acham que estão pagando. Top 3 Dasani. Dasani é a resposta da Coca-Cola à Aquafina, lançada em 1999. Também é água municipal purificada. No entanto, a Dasani adiciona uma mistura específica de minerais de volta à água após o processo de osmose reversa para realçar o sabor. A Dasani é enorme nos EUA. É uma das marcas de água engarrafada mais vendidas no país. Em 2004, a Dasani foi lançada no Reino Unido. Foi um grande lançamento com um marketing sério por trás. E então, quase imediatamente, duas coisas aconteceram. Primeiro, um jornal britânico publicou a manchete: a água de torneira da Coca-Cola Dasani é a melhor de Seed Cup, basicamente dizendo ao público britânico que lhes pediam para pagar preços premium por água de torneira do sul de Londres. Algumas semanas depois, descobriu-se que um lote de Dasani continha bromato, um produto químico potencialmente prejudicial em níveis acima dos limites legais. A Coca-Cola teve que recolher 500 mil garrafas. A marca nunca foi relançada no Reino Unido. Continua sendo um dos desastres de lançamento de produto mais referenciados na história do marketing. O problema veio de como eles limpavam a água. Eles usavam ozônio para purificá-la, mas a água com a qual trabalhavam no Reino Unido, por acaso, tinha muito brometo. Quando o ozônio se mistura com o brometo, cria bromato, um subproduto prejudicial. Não foi intencional, mas foi ruim o suficiente para matar todo o lançamento. Top 4 Fiji Water. A água Fiji é proveniente de um aquífero artesiano, na ilha fijiana de Viti Levu, nas profundezas do Vale Acara. É comercializada como intocada pelo homem, até que a tampa seja girada. A marca enfatiza sua origem exótica e o processo de filtragem natural, através de camadas de rocha vulcânica. À medida que a água da chuva filtra-se pela terra vulcânica, ela absorve sílica dissolvida, o que dá à água uma sensação na boca distintamente suave e levemente doce. Essa propriedade química tornou-a uma favorita entre chefes de alto nível.
A água é engarrafada diretamente na fonte e nunca entra em contato com o ar ou contaminantes externos até que você abra a garrafa. Ironicamente, a ilha de Fiji tem problemas significativos de acesso à água potável limpa. Por anos, uma parte substancial da população rural fijiana não teve acesso confiável à água de torneira segura, enquanto a instalação da Fiji Water exportava milhões de garrafas para outros países com água de torneira segura, o que atraiu escrutínio contínuo. A Fiji Water também teve uma disputa muito pública com o governo fijiano em 2010. O governo propôs um imposto sobre a extração de água e a Fiji Water inicialmente ameaçou fechar sua fábrica, mas acabaram chegando a um acordo sobre um novo arranjo tributário. Top 5 Nestlé Pure Life. Nestlé Pure Life é a marca de água engarrafada mais vendida no mundo em volume. Ela é vendida em mais de 40 países e vende mais do que basicamente todas as outras desta lista, combinadas em muitos mercados. A água começa a partir de fontes de torneira ou subterrâneas, passa por purificação e depois é remineralizada com uma mistura específica de minerais antes do engarrafamento. A fórmula varia ligeiramente dependendo do país em que é vendida, porque a água de origem varia, mas o conceito é consistente. A Nestlé construiu a Pure Life visando mercados nos quais muitas marcas premium não se concentravam, o mundo em desenvolvimento e mercados emergentes, onde a água potável limpa e segura é uma preocupação diária. Nesses contextos, a Pure Life posicionou-se como acessível, confiável e segura. Em mercados mais ricos, posicionou-se como uma opção econômica. A empresa enfrentou críticas significativas sobre suas práticas de extração de água, particularmente nos Estados Unidos. Em estados como Michigan e Califórnia, a Nestlé extraiu água de fontes locais a um custo extremamente baixo, muitas vezes apenas algumas centenas de dólares por ano, em taxas de permissão, e a vendeu por milhões. E em alguns casos, a Nestlé retirou mais água do que o permitido, o que levou a batalhas legais de anos. Top 6 Voss. Voss é uma água norueguesa conhecida por sua garrafa cilíndrica, desenhada por um ex-diretor criativo da Calvin Klein. A água em si vem de uma fonte artesiana em Iveland, um pequeno município no sul da Noruega. Assim como a Fiji, ela é retirada de um aquífero subterrâneo, que é protegido da contaminação superficial por camadas de rocha. E ela tem sido coletada lá desde a última era glacial, quando geleiras cobriam a região. Como a área da fonte é extremamente remota e amplamente desabitada, a água tem um conteúdo mineral muito baixo e uma das leituras de TDS mais baixas de qualquer grande marca de água. TDS baixo significa água de sabor muito limpo e neutro. A Voss foi fundada em 1999 por um empreendedor norueguês e um americano que desenharam especificamente a garrafa de vidro primeiro e depois encontraram a fonte de água para acompanhá-la. Curiosamente, a Voss é uma marca norueguesa, mas foi comercializada principalmente para consumidores americanos durante a maior parte de seus anos iniciais. Hoje a Voss vende variedades com e sem gás e tem uma linha de garrafas plásticas para uso mais cotidiano. Top 7 Smart Water. A Smart Water, outra marca da Coca-Cola, utiliza um processo chamado destilação por vapor. Basicamente, ela copia o que acontece na natureza. A água evapora, forma nuvens e cai como chuva. A ideia é que no momento em que chega a você, ela esteja tão limpa e pura quanto uma gota de chuva fresca. Na instalação da Smart Water, a água é aquecida até virar vapor. E quando isso acontece, todas as impurezas e minerais são deixados para trás. O vapor é então resfriado de volta em água pura. A Smart Water então adiciona alguns eletrólitos de volta para lhe dar algum sabor. Ela foi projetada para ser uma água cotidiana, mais premium e de melhor sabor. A marca expandiu para versões com gás alcalinas e com infusão de proteínas ao longo do tempo. Top 8 Perrier. A Perrier é a água mineral com gás mais reconhecível do mundo. É uma água mineral naturalmente gaseificada, o que significa que a carbonatação vem da natureza, não de uma máquina. A fonte fica em Vergèze, uma pequena cidade no sul da França, na região de Gard. Abaixo da área existem 2 bolsões subterrâneos, um contendo água mineral e outro contendo gás dióxido de carbono. Eles coexistem naturalmente e historicamente
Misturam-se perto da superfície para produzir água de fonte naturalmente carbonatada. A PRE coleta a água e o gás separadamente, purifica o gás e os recombina na garrafa. Isso significa que, tecnicamente, ainda é CO2 natural da fonte, apenas coletado e reintroduzido, o que permite manter sua classificação de água mineral com gás natural. Os minerais na PRE, incluindo cálcio bicarbonato e magnésio, dão a ela um sabor mineral levemente salobro, e a carbonatação é bastante agressiva, mais efervescente do que a maioria das águas com gás. A fonte foi comprada em 1903 por um britânico chamado Sir John Harmsworth, depois que ele se feriu em um acidente de carro e se recuperou na cidade termal próxima. Ele promoveu a água como boa para a digestão e construiu a marca Perrier em toda a Europa e eventualmente na América. Durante a maior parte do século XX, a Perrier foi basicamente a água com gás, de escolha em ambientes sofisticados globalmente, mas então, em 1990, vestígios de benzeno, um carcinógeno, foram encontrados em garrafas de Perrier. A contaminação veio de um filtro sujo em uma fábrica de engarrafamento. A Perrier recolheu 160 milhões de garrafas em todo o mundo. Foi um dos maiores recalls de produtos da história na época. A empresa se recuperou, foi adquirida pela Nestlé em 1992 e ainda é uma marca importante hoje, embora nunca tenha recuperado totalmente o prestígio que detinha antes de 1990. Top 9 Volvic. Volvic é uma água mineral francesa que vem da região de Auvergne, no centro da França, dentro do Parque Natural Regional dos Vulcões de Auvergne. A água filtra-se através de 6 camadas de rocha vulcânica durante um período de cerca de 5 anos antes de chegar à fonte Volvic. Essa filtragem vulcânica é o que a define. A rocha dá à água um conteúdo mineral muito específico e leve, incluindo sílica, magnésio, cálcio, potássio e um baixo nível de sódio. É uma das águas minerais mais equilibradas que existem. A Volvic é suave, limpa e neutra, com uma mineralidade muito leve. Muitas pessoas que não gostam especialmente do sabor de águas minerais mais pesadas tendem a gostar da Volvic. A Volvic pertence à Danone, assim como a Evian, mas atende a posições de mercado ligeiramente diferentes. A Evian é uma marca de luxo e a Volvic é mais acessível e cotidiana. Top 10 Poland Spring. Poland Spring é uma das marcas de água mais antigas e distintamente americanas, com uma história que remonta a 1845 e a família Ricker do Maine. Naquela época, uma fonte em sua fazenda começou a ganhar reputação por ter propriedades curativas, e as pessoas começaram a viajar apenas para beber dela. Os Rickers viram a oportunidade e construíram um resort completo ao redor dela, e eventualmente começaram a engarrafar a água e vendê-la, tornando a Poland Spring uma das primeiras marcas de água engarrafada na história americana. O Maine é rico em águas subterrâneas naturais, e a Poland Spring obtém sua água de vários locais de fontes em todo o estado, incluindo a própria Poland Spring e várias outras fontes certificadas. A água é filtrada naturalmente através da geologia glacial do Maine. Apesar de sua popularidade, é indiscutivelmente a marca com mais embates jurídicos desta lista, enfrentando desafios constantes em relação à sua origem e rotulagem. Sob as regras da FDA, a água de fonte deve fluir naturalmente para a superfície ou vir de um poço que explore uma fonte subterrânea real. Uma grande ação judicial movida em 2017 afirma que a Poland Spring quebra essas regras inteiramente, alegando que nenhuma gota de sua água vem realmente de uma fonte natural. Em vez disso, os autores dizem que a empresa está apenas retirando água subterrânea comum de poços feitos pelo homem, que não tem conexão real com nenhuma fonte. A Poland Spring pertence agora à Blue Triton Brands, após a venda da Nestlé em 2021. Top 11 Gerolsteiner. A Gerolsteiner é a água mineral mais icônica da Alemanha, conhecida por seu intenso conteúdo mineral e carbonatação natural. Ela vem da região vulcânica de Eifel, onde absorve muito cálcio, magnésio e bicarbonato ao viajar por camadas profundas de rocha dolomita. O resultado é uma água com TDS excepcionalmente alto, tipicamente em torno de 2.500 mg por litro. Para comparação, a Evian fica em torno de 300 e a Volvic em torno de 130. A carbonatação é natural.
vindo do CO2, que sobe da geologia vulcânica subterrânea e se mistura com a água mineral na fonte. A Gerolsteiner captura o gás separadamente e o reintroduz no engarrafamento. O resultado é um frescor de bolhas finas moderadas, menos agressivo que a Perrier. A Gerolsteiner tem um sabor terroso focado em minerais e substancial. Ela tem uma presença que a maioria das águas com gás não tem. A harmonização com comida é algo em que a Gerolsteiner se comercializa especificamente, porque o alto teor de bicarbonato faz um bom trabalho ao limpar o paladar entre as garfadas, o que a torna popular na alta gastronomia na Europa. Top Dose Icelandic Glacial. A Icelandic Glacial comercializa-se como a água de sabor mais puro da Terra. Ela é proveniente da fonte Ölfus, na Islândia, uma enorme fonte subterrânea formada por uma erupção vulcânica há mais de 5.000 anos. A água da chuva e a água do degelo glacial filtram-se através de uma rocha de lava em um processo que leva muitas décadas antes de atingir a fonte. A rocha de lava atua como um filtro natural e, como a Islândia é escassamente povoada e com pouquíssima indústria, o ambiente de superfície pelo qual a água passa é extremamente intocado. A Icelandic Glacial é alcalina puramente pela natureza de sua fonte. O sabor é limpo, suave e muito leve, com quase nenhuma mineralidade perceptível. A marca foi fundada em 2004 e detém uma certificação de neutralidade de carbono que mantém desde 2007, tornando-a uma das primeiras marcas de água a se engajar seriamente com credenciais ambientais como parte central de sua identidade. A instalação de engarrafamento funciona com energia geotérmica e hidrelétrica, ambas as quais a Islândia possui em abundância devido à sua geologia. Top 13 Waiakea. Waiakea é uma marca havaiana de água vulcânica, fundada em 2012 por Ryan Emmons, que tinha 22 anos na época e tinha acabado de visitar a propriedade de sua família perto de Hilo, na Ilha Grande. Ele percebeu que estava sob a terra e construiu uma empresa de água em torno disso. A água vem do degelo da neve e da chuva do Monte Loa, uma das maiores montanhas da Terra, quando medida a partir de sua base oceânica. Essa água filtra-se através de milhares de pés de basalto vulcânico penetrável nas encostas do Monte Loa, antes de atingir o aquífero, de onde a Waiakea retira sua água. O processo de filtragem leva cerca de 13 anos. O resultado é uma água com um perfil mineral bem equilibrado e naturalmente alcalina, como a Icelandic Glacial, sem quaisquer aditivos. As garrafas são feitas com um aditivo degradável, que permite que se decomponham em condições de aterro sanitário em cerca de 15 anos, em vez dos 1.500 anos padrão para o plástico comum. A empresa funciona com 100% de energia renovável e doa uma parte de cada venda para fornecer água limpa na zona rural do Malawi, através de uma parceria com a Pump Aid. Top 14 Essentia. A Essentia é provavelmente a marca de água alcalina mais conhecida nos EUA. Eles começam com água comum de torneira ou subterrânea, submetem-na a um processo de filtragem pesada para basicamente reduzi-la a nada e depois adicionam sua própria mistura de minerais para elevar o pH a 9,5. Esse número é basicamente toda a sua marca. Para referência, 9,5 é muito mais alcalino do que praticamente qualquer água que você encontraria ocorrendo naturalmente em qualquer lugar. A teoria por trás da água alcalina é que ela neutraliza o ambiente ácido que uma dieta moderna supostamente cria no corpo e que permanecer em um estado mais alcalino traz benefícios à saúde, incluindo melhor hidratação, melhora da energia e redução do refluxo ácido. O consenso científico sobre a maioria dessas afirmações é bastante cético. O corpo regula rigidamente o pH do seu próprio sangue, independentemente do que você bebe. E a maioria dos nutricionistas aponta que beber água alcalina não altera significativamente os níveis de pH interno do seu corpo. No entanto, algumas pesquisas sugerem que a água alcalina pode realmente ajudar especificamente com o refluxo ácido, e atletas, às vezes, relatam sentir-se melhor hidratados com ela. O sabor é visivelmente suave e muito limpo, semelhante à água destilada, mas com uma qualidade suave dos minerais adicionados. O pH alto confere um gosto residual leve, quase sedoso, que a água comum não tem.
A Essentia foi fundada em 1998 no estado de Washington e cresceu principalmente através do canal de varejo de saúde e bem-estar. Foi adquirida pela Nestlé em 2017 como parte de seu avanço no mercado de águas premium do ZUA, e depois passou para a Blue Triton Brands, junto com a Poland Spring e outras na venda de 2021. Top 15 Acqua Panna. Acqua Panna é uma marca italiana de água mineral sem gás comum em restaurantes de alto padrão em todo o mundo. A água vem dos Montes Apeninos, na Toscana, especificamente de uma propriedade de fonte chamada Villa Panna, uma propriedade com origens que remontam à família Médici no século XVI. Os Médici usavam a terra como uma propriedade de caça de verão, e séculos depois, a água da fonte da propriedade tornou-se a base de uma marca de água. A água filtra-se através de camadas de arenito nas colinas dos Apeninos ao longo de muitos anos antes de chegar à fonte. A Acqua Panna é conhecida por sua textura. É frequentemente descrita como suave e redonda e quase aveludada no paladar. O baixo teor de gás e o equilíbrio mineral particular criam uma experiência de consumo que parece mais suave do que a maioria das águas sem gás, sem ser pesada ou mineralmente agressiva. Profissionais do vinho costumam recomendá-la como uma água para harmonização com comida, porque ela não compete com o vinho ou outros sabores. A marca foi adquirida pela San Pellegrino, a água com gás italiana, nos anos 90, e a própria San Pellegrino foi adquirida pela Nestlé em 1997. A Acqua Panna e a San Pellegrino são efetivamente marcas irmãs e costumam ser servidas juntas em restaurantes como as opções sem e com gás. Se esta exploração das marcas de água mais famosas do mundo mudou a forma como você olha para a garrafa em sua mão, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos constantemente mergulhando fundo na história e nos segredos que definem os produtos do nosso mundo moderno. Mantenha-se hidratado e continue buscando a verdade. Nossa próxima investigação sobre os tesouros do cotidiano será aberta em breve.